Como é que é, rapaziada? Terceiro ano. Tô pra morrer de saudade, vocês sabem disso, certo? Torcendo para que você esteja se cuidando, torcendo para que todo mundo esteja bem, torcendo principalmente para que a gente se encontre presencialmente o mais rápido possível, sabe? Todo mundo bacana, certo? Todo mundo feliz. Torcendo, tá? Vamos aproveitar que o tempo é curto, passando essa rasgação de seda, vamos pro batente, tá bom? Vamos lá. Vamos retomar um pouquinho para ver se a gente desenferruja a coisa. Naquelas últimas listas, nas últimas aulas, o último assunto foi, lembram disso, União Ibérica, tá? Cheguei a trabalhar com vocês com União Ibérica. Deixa eu retomar isso aí, certo? Essa aula, na verdade, é uma forma com vocês de retomar o fio da meada, vamos colocar assim. Lembrando, União Ibérica é o domínio espanhol sobre Portugal e seu império colonial. Alguns chamam de União das Coroas Ibéricas. Portanto, os dois países da Península Ibérica, no período que se estende de 1580 a 1640, eles vão caminhar juntos, vamos dizer assim, a Espanha dominando Portugal. Primeira questão, Ronaldo, por que a Espanha, que era uma inimiga regional de Portugal, vai durante 60 anos comandar o seu vizinho? Por uma questão dinástica. Certo? Ou seja, tem uma linhagem real chamada Dinastia de Avis e em 1580, por alguns motivos, essa família vai acabar no sentido de não deixar herdeiros diretos para o trono português. A princípio começa a acontecer em 1578 com a morte de Dom Sebastião I. Dom Sebastião é um jovem rei de Portugal que ele entra numa de combater os mouros, os muçulmanos, no norte da África. Ele era católico, ele tinha um espírito cruzadista e ele entra numa de libertar, né, o norte da África do domínio muçulmano. Paga caro. Na Batalha de Alcácer Quibir, esse rei some, ele morre. Certo? Ele morreu jovem, era extremamente religioso, não deixou herdeiros para Portugal, certo? A questão vai complicar que o herdeiro que assume o trono, certo? Ele tinha um probleminha. O Dom Antônio, ele era simplesmente, desculpem, ele era, né, um cardeal, certo? Aliás, desculpa, moçada, desculpa, o cardeal Dom Henrique, tá? O cardeal, além de tudo, ele era o chefe da Inquisição portuguesa. Óbvio que se ele é cardeal, ele não pode casar, pelo voto de castidade, certo? Não podendo casar, pelo menos oficialmente, ele não pode deixar herdeiros para Portugal. Está criado um problema. Os dois últimos reis portugueses não deixaram herdeiros diretos. Isso vai levar a uma disputa pelo trono português. Membros da nobreza, certo, vão disputar quem terá acesso ao trono português. Essa disputa será vencida por um membro da família Habsburgo, por um rei da Espanha, chamado Filipe II. E engraçado que Filipe II chega ao poder contando com o apoio da burguesia portuguesa. Como assim, Ronaldo? Devo lembrar para vocês que naquele momento a Espanha é um tremendo de um país europeu. Por quê? Porque eles dominavam boa parte da América colonial e, para a sorte dos espanhóis, várias áreas dessa América colonial era extremamente rica em minérios. Lembram? Ouro e prata, principalmente entre os astecas e os incas, na região do Altiplano Andino. Isso vai fazer com que a economia espanhola, naquele momento, seja extremamente vigorosa, poderosa. E interessado nessa riqueza oriunda da América, a burguesia portuguesa, vamos brincar assim, vai vender a alma ao diabo. Como assim, Ronaldo? A burguesia portuguesa terá interesse que o rei da Espanha, naquele momento, uma nação extremamente poderosa economicamente falando, assuma o controle político de Portugal. Ronaldo, o que a burguesia portuguesa vai ganhar com isso? Ela vislumbra, lembrando, Portugal, naquele momento, tem uma grande importância no tráfico atlântico de escravos para a América. E se a Espanha tem muita grana para bancar compra de escravos, nada melhor do que a burguesia portuguesa se aproximar desse país rico. Então, vislumbrando enriquecer, aumentar seus ganhos com a venda de escravos também para a América colonial espanhola, a burguesia, uma parte da burguesia portuguesa, apoia a chegada desse rei espanhol ao poder. Certo? Aí começa um período de 60 anos, também chamado de período filipino, porque nesses 60 anos, 3 reis espanhóis
Vão se chamar Filipe II, Filipe III e Filipe IV, daí chamado período filipino. Não por acaso tem um país, né, que se chama Filipinas, que naquele momento era dominado pelos espanhóis, tá certo? Aí, Ronaldo, onde você quer chegar? Eu quero chegar que com a União Ibérica, uma série de mudanças ocorrem na história brasileira. A Espanha domina Portugal, certo? E suas áreas coloniais. Já posso dizer que vocês devem lembrar que no começo da história brasileira, o Brasil tinha uma divisão, um desenho diferente, porque ele era cortado de uma linha reta chamada Tratado de Tordesilhas, que dividia a América entre portugueses e espanhóis, certo? E aí, Ronaldo? E aí que tem um probleminha. Se o tratado, essa linha hipotética, divide portugueses e espanhóis, né? Portugal do lado leste, certo? Do continente, e os espanhóis no lado oeste do continente. O que vai acontecer? A linha divisória divide a área espanhola da área portuguesa. Se agora rolou uma União Ibérica e se eles estão juntos, qual é o sentido prático dessa divisão? Ela se perde. Na prática, entre 1580 e 1640, a linha de Tordesilhas perde sua validade. Quem é que vai se dar bem com isso? Teoricamente deveria ser a Espanha, porque se a Espanha domina Portugal, teoricamente a América Espanhola deveria crescer em direção ao território brasileiro. Mas foi exatamente o que aconteceu, foi o inverso. A área brasileira, portanto a área portuguesa, cresceu em direção à América. A América Espanhola. Você pode ver que hoje a gente tem, vamos brincar assim, aquele formato de coxinha do território brasileiro, certo? Por quê? Porque o território brasileiro ele vai crescer além da linha de Tordesilhas, porque o primeiro eu falei que ela perde o sentido prático do domínio espanhol e depois por uma questão econômica, certo? Enquanto a América Portuguesa tinha a sua força econômica na atividade açucareira, boa parte da América Espanhola tinha a sua força na economia mineradora, ouro e prata. Lembrando que naquele momento uma das teses econômicas em vigor, o mercantilismo, falava do entesouramento através do acúmulo de metais, metalismo. Portanto, o grande barato era você acumular metais. Se você tem importantes fontes de extração de minério, para que tu vai ficar esquentando a cabeça e dominar uma área açucareira? Então, o espanhol, detentor dessas áreas mineradoras, ele fica onde está, certo? Agora, o brasileiro, vendo que do lado do espanhol tem muito minério em oferta, é óbvio que ele vai vislumbrar a possibilidade de encontrar esses minérios adentrando o território brasileiro. Não por acaso já me vai lembrar dos ciclos de bandeirismo, certo? Onde buscando negros e também para escravizar, índios para escravizar e também metais preciosos, eles vão vergar cada vez mais esse Tratado de Tordesilhas e vão aprofundar essa ocupação, né? Esse povoamento, esse uso econômico do território brasileiro em direção a um território que anteriormente era espanhol. Portanto, o minério, de uma certa maneira, prende o espanhol onde ele está, mas, por outro lado, aguça, vamos brincar assim, a curiosidade do português ou do brasileiro, como queremos chamar, né, e ir em direção a esses minérios. Portanto, a primeira questão concreta é que a União Ibérica favorece o Brasil, facilitando o nosso crescimento territorial e econômico, além da linha de Tordesilhas. Certo? Essa é uma questão importante. Qual é a segunda questão importante? É o próximo tópico que a gente vai trabalhar, certo? A presença dos holandeses no Brasil. Não dá para falar das invasões holandesas no Brasil sem lembrar de União Ibérica. O que uma coisa tem a ver com a outra, Ronaldo? Quase tudo. Devo lembrar para vocês que a região de Flandres, uma importante região comercial, né, manufatureira da Europa, hoje, basicamente, ela forma o que a gente chama de Países Baixos, ou seja, Holanda. E para quem não sabe, a Holanda fazia parte do Império Espanhol. A dinastia Habsburgo, que comandava também a Espanha, dominava a atual região da Holanda. E lembra do que eu acabei de falar, não era uma região qualquer, era uma região extremamente rica, comercialmente falando, certo? Em cima desse crescimento, dessa riqueza comercial, né, a burguesia holandesa começa a lutar com a nobreza espanhola por sua autonomia. É uma longa guerra, não por acaso chamada de Guerra dos 80 Anos, certo? De 1564,
certo? Em 1544, certo? Portanto, 80 anos, né? Vai ter uma disputa que vai se estender ao longo desses anos entre essa burguesia ascendente holandesa, certo? E a nobreza espanhola. O que eles estão disputando? A soberania holandesa, a autonomia política e econômica da Holanda frente ao Império Espanhol, certo? Onde que isso vai chegar na história brasileira? A Holanda, né, apesar da guerra se estender até meados do século XVII, mas em 1581, efetivamente, a Holanda consegue a independência em relação à Espanha. Olha só, 1581. Lembrando, em 1580, certo? Rola a União das Coroas Ibéricas, tá certo? E eu disse que em 1581 a Holanda efetiva sua independência em relação ao Império Espanhol. Ronaldo, eu não entendi. O que isso tem a ver com a história do Brasil? Um motivo muito simples. Na economia açucareira, os holandeses tinham uma efetiva participação. A Holanda entrava com investimento inicial, a Holanda fornecia escravos, a Holanda controlava parte do comércio desse açúcar brasileiro no mercado europeu. Ela transportava o açúcar brasileiro, ela refinava esse açúcar brasileiro e ela distribuía esse açúcar no mercado europeu. Portanto, a Holanda, ela era completamente importante para a continuidade desse fluxo econômico açucareiro do Brasil, certo? E qual é o problema? O problema é que eu disse que a Holanda se separou da Espanha. E eu havia afirmado anteriormente que a Holanda não é um território qualquer. A Holanda é um território muito rico, comercialmente falando, certo? E é óbvio que por mais rico que a Espanha, né, que o país espanhol fosse, ou o Império Espanhol fosse naquele momento, perder um território economicamente importante não é uma coisa bem vista por nenhum Estado, por nenhum governante. Logo, os reis da Espanha não gostaram do prejuízo. Vamos brincar assim que Filipe II ficou com aquele gosto de guarda-chuva na boca quando os holandeses conseguiram efetivar sua independência e, consequentemente, deram um tremendo prejuízo para a economia holandesa. Desculpa, para a economia espanhola. Qual é o problema? É óbvio que vai aparecer, vamos colocar assim, um desejo espanhol de se vingar dessa independência holandesa. Onde que entra a história do Brasil? Eu acabei de falar que na economia açucareira os holandeses têm uma participação extremamente importante e lucrativa. Se Filipe II, que está injuriado com os holandeses porque eles alcançaram a independência em relação à Espanha, passou a controlar não só Portugal, mas também o Brasil, e se ele nota que nesse Brasil que agora ele domina, os holandeses têm um alto grau de participação e lucro nessa atividade açucareira, bate a luzinha no Filipe II, peguei os holandeses, certo? Vou me vingar. Como? Vou gradativamente limitar a participação holandesa e, portanto, seus lucros na economia açucareira do Brasil. É aí que entra, portanto, um assunto chamado invasões holandesas. A invasão holandesa, na verdade, não é, eu brinco dizendo que não é uma ação, é uma reação. O holandês, na verdade, está reagindo a uma atitude do governo espanhol. Que atitude é essa? Ele, governo espanhol, para se vingar da independência holandesa, está limitando gradativamente o lucro que essa participação trazia para os cofres da Holanda, certo? Aí vem a resposta holandesa. Como que os holandeses podem retomar o controle dessa economia, né? Como que eles podem voltar a ter lucro com essa atividade açucareira no Brasil? Como que eles podem retomar o processo de refino e distribuição desse açúcar no Brasil, se os espanhóis que agora controlam o Brasil limitaram, chegando a proibir a presença e participação dos holandeses? É aquela brincadeira, se não vai por bem, vai por mal. E o por mal, nesse caso, significa invadir o território brasileiro para, nesse caso, retomar o controle ou, no mínimo, a participação sobre essa lucrativa atividade açucareira no Brasil, certo? Aí você entende por que em dois momentos históricos os holandeses vão se fazer presente no Brasil. Não agora como parceiros econômicos de Portugal, mas como invasores de um território, que agora é aquela brincadeira. Você pode chamar tanto de um território português como de um território espanhol. Certo? Porque culturalmente ele é português, mas oficialmente, historicamente, politicamente, ele tem um domínio espanhol. Lembrando, o holandês sempre foi aliado de Portugal, amigo de Portugal, vamos colocar.
Ele, quando invade o Brasil, na verdade, ele não está invadindo um território português, ele está invadindo um território espanhol, está reagindo a uma dificuldade econômica que o governo espanhol impôs a ele, comerciante holandês, certo? Então, no primeiro momento dessa invasão, ela ocorre na Bahia, tá? Não tem grande, digamos assim, não tem um tanto peso quanto tem a presença dos holandeses em Pernambuco, tá? Ronaldo, por que eles invadem inicialmente a Bahia? A Bahia também era uma área importante de açúcar, mas mais importante, lembrando, a primeira capital brasileira ficou em Salvador. Portanto, ao invadir Salvador e a Bahia, além de dominar uma área importante economicamente, uma área açucareira, eles estariam dominando o centro administrativo da colônia, efetivando, portanto, uma maior possibilidade de controle, de domínio dessa região brasileira. Deu certo? Não, não deu. 1624 eles chegam, 1625 eles são expulsos por uma frota importante luso-espanhola, certo? Né? Eles conseguem, usam também o poder da Igreja Católica, né? O bispo de Salvador ele vai usar a questão religiosa para motivar essa expulsão. Como assim, Ronaldo? Lembrando, o holandês, ele desde o século XVI, ele passou por um processo reformista, ele é protestante, enquanto que Portugal e Espanha são nações essencialmente católicas. O bispo de Salvador vai apelar para esse fervor religioso. Seria uma obrigação moral religiosa dos baianos, dos brasileiros, expulsar os infiéis, os invasores, no caso, protestantes, certo? Não fica só uma questão política, fica uma questão religiosa e moral também, certo? Na chamada Jornada dos Vassalos, em, portanto, 1625, eles conseguem expulsar esses holandeses do Brasil, tá? E eu costumo brincar, que não sei por sorte, por azar do Brasil, esse contingente, uma parte desse contingente que foi expulso da Bahia, né, em 1625, pois eles não voltam diretamente para a Europa, eles continuam sua presença no continente americano e eles vão fundar uma colônia lá na América do Norte chamada Nova Amsterdã, que hoje se chama Nova York, certo? Portanto, a origem, né, dessa presença holandesa, ela na verdade ela sai de Salvador e parte dela acaba possibilitando, né, o início da colonização daquela terra lá onde hoje a gente tem olhos, todo mundo doido para ir lá, Nova York, certo? Então, aquela brincadeira, aquele macete que eu dou. Lembra que existiu a invasão holandesa na Bahia? Agora, guarde sua munição para a presença holandesa em Pernambuco, certo? Eles vão ser expulsos em 25, mas em 1630 eles estão de volta, certo? Boa parte, sabe uma curiosidade, boa parte dessa presença, dessa invasão na região de Pernambuco, ela é financiada por atividades de pirataria. Um pirata holandês famoso chamado Piet Hein, né, atacando galeões espanhóis, ele vai criar condições de bancar boa parte desses investimentos necessários para permitir a invasão holandesa na região de Pernambuco, né? E aí, portanto, em 1630, eles voltam. Estão eles aqui de novo, certo? O que eles querem? Eles querem a mesma coisa que queriam em 1625. Eles querem retomar sua participação na economia açucareira, certo? Eles querem novamente possibilitar a distribuição desse açúcar brasileiro no mercado europeu, só que agora eles têm uma questãozinha a mais. Eles queriam aprender a técnica do cultivo do açúcar. Lembrando para vocês, galera, o açúcar não era uma coisa qualquer. O açúcar sempre teve um alto valor, sempre foi uma especiaria de elevado valor no mercado internacional, certo? Portanto, você não está falando de um produto qualquer, você está falando de uma coisa que gera grana, tá? Os holandeses querem retomar a participação dessa atividade extremamente lucrativa, tá certo? Como que a coisa vai acontecer? Em 1630, contingentes holandeses chegam no litoral, só que agora, no litoral nordestino, só que agora não é na Bahia, é Pernambuco. Por que Pernambuco? Pernambuco é a cereja do bolo da economia açucareira nordestina. Agora eles querem ir para o creme, vamos brincar assim, né? E eles vão, de 1630 até 1635, disputar uma feroz guerra com os ibéricos, certo? Com os brasileiros, espanhóis e portugueses, tá? E aí, Ronaldo, essa guerra é chamada de Guerra do Açúcar, não por acaso, que ela está numa região de alta produção de açúcar, né? Só que essa longa guerra, ela vai trazer problemas. Quais são os problemas? A produção açucareira local praticamente vai entrar em colapso. Porque é óbvio que se tem uma guerra na região,
né, engenhos serão destruídos, plantações serão destruídas, certo? Portanto, unidade de produção de beneficiamento dessa cana-de-açúcar, né, que gerava, no caso, melaço, açúcar, álcool, por aí vai, rapadura, ela está sendo destruída por essa guerra, né? Você tem um branco, vamos brincar assim, você tem um branco holandês guerreando contra um branco ibérico, e no meio dessa guerra tem um contingente considerável de escravos africanos. Acredito que o escravo não ficou torcendo para os dois lados. Na briga entre os dois, ele fica torcendo para que os dois se dessem mal e a vigilância sobre ele diminuísse e ele tivesse a possibilidade de fugir. E foi exatamente o que aconteceu no período. É um dos períodos que mais tem formação de quilombos na história do Brasil, na região nordestina. A guerra desestabiliza a produção na região onde ela ocorre, facilita a fuga de negros e, portanto, a formação de quilombos na região. Certo? Não por acaso você pode ver que o Quilombo dos Palmares, né, tem uma certa similaridade cronológica com esse período aí, século XVII, tá bom? O que mais que eu quero lembrar a vocês? Essa guerra, né, ela destrói boa parte da economia lucrativa, portanto a economia açucareira local, certo? Essa guerra é vencida pelos holandeses, porque eu devo lembrar para vocês, o holandês, ele era um ativo, digamos assim, participante, sócio, amiguinho econômico dos produtores de açúcar do Brasil. Eu falei anteriormente que o holandês investia, fornecia escravos, refinava, transportava, distribuía, portanto ele fazia parte do jogo, certo? Estranho para o brasileiro e para o português é o espanhol. Essa é a questão, né? E o holandês, ele está disputando com o espanhol, mas de uma certa maneira o produtor de açúcar, ele via com bons olhos a presença do holandês. Essa guerra é vencida pelos holandeses. Em 1635, os holandeses efetivam a conquista da região e 2 anos depois, portanto, 1637, chega ao poder um nobre holandês chamado Maurício de Nassau-Siegen. Daí vem o termo, o tópico que eu coloquei para vocês, administração nassoviana, ou seja, o governo de Maurício de Nassau nessa região produtora de açúcar. Certo? Com certeza absoluta isso vai cair na sua prova, tá? Quem foi Nassau? Nassau foi o camarada que a Companhia das Índias Ocidentais, uma companhia, né, holandesa, criada para administrar essa região dominada por eles no Nordeste brasileiro, certo? Esse nobre, com uma grande habilidade militar e também administrativa, ele vai tentar recuperar a região. Acabei de falar, a longa guerra vai destruir boa parte dessa economia local. Qual é a intenção de Nassau? Qual é a incumbência que ele recebe? Ele precisa normalizar a atividade econômica nessa região. Ele chega principalmente com essa incumbência. Ele, portanto, precisa fazer com que os holandeses voltem a lucrar com a atividade açucareira. Ninguém lucra em cima de terra arrasada. Portanto, Maurício Nassau, ele vai ser extremamente generoso, entre aspas, com segundas intenções, mas ele vai ser generoso para os produtores de açúcar local, certo? E aí, Ronaldo, o que ele vai fazer? Ele primeiro, se eu disse que a guerra destrói boa parte das lavouras e dos engenhos, ele vai criar condições para a recuperação, tanto dos engenhos quanto das lavouras. Portanto, ele vai ajudar a recuperar os engenhos destruídos. Como que ele vai fazer isso? Vai financiar com baixo custo, né, com baixos juros, a capacidade de reconstrução desses engenhos. Ele vai possibilitar, né, a recuperação dessas lavouras, certo? Se eu disse que negros fogem e o abastecimento de escravos na região fica prejudicado, o holandês foi extremamente inteligente. Ele não só invadiu o Nordeste, ele invadiu também a região fornecedora de escravos na África. Portanto, a partir de agora, a Holanda tem as duas pontas da corda. Ele vende o escravo na América, mas ele também tem a capacidade de conseguir esses escravos do outro lado do Atlântico, na África, né? Além de açúcar, o holandês agora está lucrando e muito com a atividade de tráfico negreiro no Atlântico Sul, certo? O que mais que Nassau vai fazer? Olha só o que Nassau está fazendo, portanto. Ele está recuperando a produção, ele está recuperando os engenhos e as lavouras, ele está normalizando o abastecimento de escravos e, mais importante, senhores estão endividados, né? Ele vai perdoar a dívida. Portanto, moçada, ele vai jogar o jogo de quem está, digamos assim, agradando. Eu costumo brincar dizendo que Nassau comprou todo mundo. Nassau chega subornando a elite proprietária de terra no Nordeste,
certo? O de invasor, o holandês, para aquele produtor da época, ele é o benfeitor. Portanto, enquanto o Nassau está no poder, não tem tentativa de expulsar o holandês. O holandês não é o invasor, o holandês é a salvação da lavoura, literalmente falando, certo? Como a história é dinâmica, isso não vai durar para sempre. Eu acabei de falar, tá lá, não tô olhando aqui, tô vendo ali, ó, tem a administração nassauviana que vai de 37 a 44. Portanto, essa lua de mel tem uma hora que acaba. Por que vai acabar essa lua de mel? Porque lá na Inglaterra, um tal de Oliver Cromwell criou o segundo ato de navegação e tentou tirar da Holanda a hegemonia do comércio marítimo da mão dos holandeses. A Inglaterra vai começar uma guerra com os holandeses pelo controle da hegemonia marítima mundial. E os holandeses vão perder essa guerra para os ingleses. Aí vem a brincadeira, todo mundo sabe que guerra, além de triste, não custa barato. A guerra vai trazer prejuízo para os dois lados. Mesmo vencendo, a Inglaterra vai tomar prejuízo e a Holanda tomando derrota pela cara também vai sair prejudicada. Perguntinha, adivinha quem é que vai pagar o prejuízo da Holanda nessa guerra com os holandeses? Quem é dominado pela Holanda, obviamente. Os colonos brasileiros, ou ibéricos, os lusitanos, como vocês queiram chamar nesse momento, eles vão, para a tristeza deles, notar que Nassau recebeu uma incumbência do governo holandês. Qual é a incumbência? Pare de ser bonzinho e mude sua política econômica. Você que era generoso, perdoava dívidas, emprestava dinheiro a juro baixo, vendia escravo com preço considerável, você a partir de agora vai pisar no pescoço desses caras. Você não vai perdoar mais dívidas, você vai aumentar os juros, o escravo vai ficar mais caro, certo? Portanto, você vai ter que livrar a Holanda do prejuízo que ela tomou na guerra com os ingleses. E aí, Ronaldo? E é óbvio que isso não cai muito bem entre os produtores de açúcar do Brasil. A lua de mel acaba. Nassau, muito do inteligente, ele se tocou. Só me aturam aqui porque eu dou mole para eles, certo? Se eu pisar no pescoço deles, eles vão me expulsar, vou ter que aturar uma guerra. Não por acaso eu só cheguei aqui depois que a guerra acabou, não estou aqui para fazer guerra, eu quero administrar. Se vocês estão a fim de aumentar a exploração sobre eles, tchau e bênção. Ele pega a mala dele e vai embora. Ele volta em 1644, vocês podem ver que está lá. Em 1645 começa a insurreição pernambucana. O que é a insurreição pernambucana? O processo de expulsão dos holandeses do Brasil. Aquele proprietário de terras que viu o holandês como um benfeitor, como um sócio gente boa, se o sócio gente boa começou a explorar, imediatamente ele não vai ser bem visto e ele vai ser combatido, no caso, por esse proprietário de terras. E aí tem uma coisa interessante também, que é o seguinte, lembro que eu falei para vocês, o holandês era aliado de Portugal. Quando o holandês invade o Brasil, na verdade ele não está invadindo o território brasileiro, português, ele está invadindo um território administrado pela Espanha, que deu uma sacaneada nele e proibiu que ele participasse ativamente da economia açucareira brasileira. Ele não invade, portanto, um território português, ele invade um território espanhol. E eu disse para vocês que a União Ibérica dura até 1640. Portanto, enquanto o holandês está aqui no Brasil, a Espanha deixa de mandar no Brasil. Portugal retoma o controle sobre o território brasileiro. Aí vão brincar num papo hipotético que o governo português vai chegar para o holandês e vai falar: ô Holanda, não estou te entendendo, tu é minha amiguinha, como é que tu invadiu meu território? Aí o holandês vai falar: eu não invadi seu território, invadi um território espanhol. Mas já que você voltou a comandar, vamos fazer um acordo chamado Trégua dos 10 anos. Você vai me dar um prazo de 1641 até 1651 para que eu saia em paz do Brasil. Trégua dos 10 anos, certo? Só que no meio do caminho, em 1645, a Holanda aumenta a exploração sobre o colono brasileiro, sobre o proprietário de açúcar. Aí o que esse proprietário vai falar? O governo português, você assinou um acordo de paz com a Holanda, eu não. Eu, portanto, colono brasileiro, vou expulsar o holandês. Por isso se chama insurreição pernambucana. Insurreição é no sentido de uma rebelião, de uma desobediência. Quem está desobedecendo a quem, portanto? Teoricamente, o colono brasileiro, o proprietário de terra, está desobedecendo a sua metrópole, que, por sua vez, assinou um acordo que dá 10 anos para que o holandês saia em paz do Brasil. Certo? É claro que no meio do caminho, Portugal, por baixo dos panos, vai falar para o colono brasileiro: expulsa mesmo, só não bota meu nome na rola, né? É óbvio,
certo? E isso vai fazer com que esse holandês que agora passou a explorar, ele não seja mais bem visto. Então, num longo período, entre 1645 e 54, algumas batalhas são importantes, Batalha dos Guararapes, Monte das Tabocas. Fiquem tranquilos, não cobrarei o nome dessas batalhas. Quando vocês entrarem em escolas militares, vocês vão ter uma maior importância e é completamente plausível, né, que isso seja trabalhado, mas vocês, alguns devem lembrar, não por acaso é a origem do exército brasileiro. Alguns falam isso, é a hora que pela primeira vez brancos, negros e índios se unem para expulsar, né, o invasor. Claro que isso é questionável. O negro e o índio, ele está se unindo, entre aspas, ele está sendo forçado pelo branco a lutar. Ele não tem muita autonomia, né? Esse ufanismo aí é meio questionável, tá certo? Mas o que interessa é que depois que muda a política econômica nacional e o holandês volta a explorar, certo? O holandês não é mais visto com bons olhos e por um esforço inicialmente do próprio produtor de açúcar, mas posteriormente com a ajuda do Estado português, esse holandês finalmente em 1654 ele é vencido e expulso do Brasil. Ficou legal? Não, porque se o holandês tinha uma ativa participação, se ele é expulso, a economia açucareira fica com lacunas que precisam ser resolvidas, né? E tem um outro problema mais sério. Ao permanecer tanto tempo aqui na área de produção, o holandês aprende a técnica do cultivo. Quando ele é expulso do Brasil, o que ele faz? Ele vai para os seus domínios no Caribe, na região central da América, e começa a desenvolver intensivo plantio de cana-de-açúcar. Certo? Se ele tem dinheiro e se o Caribe, para o azar do Brasil, geograficamente está mais próximo do mercado europeu, esse açúcar holandês acaba chegando mais barato no mercado europeu. Com a concorrência desse açúcar holandês, o açúcar brasileiro do século XVII começa a entrar em decadência. E o Brasil começa a ter uma grande dificuldade para abastecer suas fazendas com negros africanos, que eu disse anteriormente que os holandeses passam a controlar em boa parte esse fornecimento de escravos africanos para a América. Quem é que vai pagar o pato com isso? Se negros não chegam da África, quem vai pagar o pato é o chamado negro da terra. Os índios começam a ser perseguidos, escravizados através do bandeirismo. E qual é a outra consequência? Se a atividade açucareira, por culpa primeiro da saída dos holandeses e depois de sua concorrência na área caribenha, antilhana, se o açúcar, que era o principal produto de exportação, começa a enfrentar dificuldades, o português precisa criar no Brasil outras oportunidades econômicas. Por isso que numa aula futura nós vamos falar de ciclo minerador, né? Que é uma consequência dessa crise da economia açucareira e litorânea. Tá bom, galera? Só queria fazer um adendo, me desculpe, eu estou meio enferrujado. Eu falei da guerra de 80 anos da Holanda e rolou uma pequena confusão aqui. Na verdade, eu falei que ela vai de 1564, certo? A 1644, desculpa, é 1568 a 1648, tá bom? Só um conserto de um equívoco meu aqui, tá bom, galera? Foi um prazer, adorei estar de volta com vocês e reitero o que eu falei no começo da aula. Estou morrendo de saudade de vocês, estou doido para pegar um celular de quem fica de papo furado na minha aula, certo? Só para animar a coisa, tá? E de novo, se cuidem e torço todo o coração para que a gente se encontre, todo mundo com saúde, o mais rapidamente possível, galera. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? Coração. Valeu, galera.